concursos, informática para o IBGE. Bom, estudos para concursos, informática para o IBGE. Sobre coisinhas, parte 2 do Excel 2016. Exibição do documento, normal, layout de página, visualização de começando da barra de status. Mostra as informações sobre para criar uma nova pasta quando iniciarmos o programa. A forma de exibição do documento, normal, layout de página, visualização de quebra de página e o controle do zoom. Novas pastas. Para criar uma nova pasta quando iniciarmos o programa é exigida a seguinte tela. Com a tela inicial do Excel 2016 podemos escolher uma nova pasta ou o cartão pronto do Excel. Em branco abrirá um arquivo vazio para darmos início ao nosso trabalho. Em um dos modelos como a amortização de empréstimos ou o cartão pronto do Excel, o arquivo abrirá com uma aparência bem profissional. Após a abertura, alterar o texto em alguns lugares e iniciar certos indicadores para a criação de uma pasta com uma aparência bem profissional. Após a abertura do programa, para dar início a uma nova planilha, aciona-se a guia de arquivo, que é a primeira no canto superior esquerdo da faixa de opções e a opção novo, conforme indicado na figura. Após essas ações, continuamos a criação da nova pasta. Como visto, a criação do arquivo é efetivada após o modelo que desejamos usar. Depois, o salvar arquivo, o mexizinho de disquete. A criação do arquivo é efetivada após o seu salvamento ou Ctrl+B, Ctrl Backup, conforme como um HD do computador ou um pendrive. Com o arquivo aberto, clique no ícone salvar ou use as teclas de atalho Ctrl+B, Ctrl Backup, conforme indicado na figura. Outra forma de acionar o mesmo comando, sempre marque as coisinhas, Outra forma de acionar o mesmo comando é clicando na guia do arquivo e depois na opção salvar. Na primeira vez que salvamos um arquivo pelo ícone salvar, é aberta a tela a seguir. Salvar como aparece aqui a tela na apostila. Quanto arquivo que guardará o nosso trabalho. Atualmente selecionada para gravação. Clicando em procurar, será aberta uma tela onde é possível definir o local, o nome e também o tipo de arquivo que guardará o nosso trabalho. Escolhemos o local onde o arquivo será gravado, clicando na subpasta se é destino. Quer dizer, é pastas, não são pastas, né? Mas tem, se você clicar direto na subpasta, se é não tem como clicar na subpasta direto, você tem que selecionar a pasta antes. Terceiro, values, acho que era pasta. Padrão. Se lembra dos novos padrões? É tipo arquivos de trabalho? Não. Trabalhos, acho que era pasta. E depois, na opção determinamos o tipo do arquivo. Arquivos que podemos escolher. O tipo de arquivo determina embaixo do track de salvar, você pode selecionar o tipo de arquivo. Agora, o importante são vários os tipos de arquivos que podemos escolher. O tipo de arquivo determina qual será a sua extensão. A extensão é o conjunto de 3 ou 4 letras colocadas pelo programa após seu nome e um ponto. Por escrito é o nome do arquivo XLR, essa é a extensão. XLXL, Excel. No exemplo, o material escrito é o nome do arquivo XLR, é a extensão. Ela serve de referência para sabermos em qual programa um determinado arquivo foi criado e em quais programas poderá ser aberto novamente. Irá gravar as alterações efetuadas nas formas de acesso. Ctrl+B, ícone salvar o arquivo e salvar. Depois que ele já está gravado,
Se for acionado novamente, irá gravar as alterações efetuadas automaticamente no meio original e salvar um outro arquivo com que tenhamos apenas o arquivo em sua forma mais atual. Se a intenção for manter o arquivo original e salvar um outro arquivo que tenha o conteúdo inicial mais as alterações realizadas, é possível acionar as telas que vimos através da... Agora sobre abrir arquivos. Para abrir arquivos como ela, sempre será possível escolher outro local ou outro nome e outro tipo para o arquivo. Agora sobre abrir arquivos. Para abrir arquivos existentes, aberta uma tela com a lista das pastas. Para abertura de programas, usamos o guia arquivo e a opção abrir. Com esses procedimentos, será aberta uma tela com a lista das pastas recentemente utilizadas para facilitar a sua abertura com apenas um clique em seu nome. Procurar. Quando clicamos em pastas de trabalho recentes, podemos clicar no ícone computador e procurá-la em uma das pastas da lista ou pelo botão procurar. Quando clicamos em procurar a máquina, seguimos o caminho que nos leva ao conteúdo do computador. Nela, clicando nas pastas subpastas ou em dispositivos de armazenamento e de rede conectados à máquina, seguimos o caminho que nos leva à pasta de trabalho desse drive. Com um óculos sobre o seu ícone e será aberta. Trabalhar em grupo em documentos do Office no OneDrive. Com o Office Online é fácil trabalhar com outras pessoas porque você pode enviar links para documentos em vez de anexos de arquivos. Isso salva espaço de armazenamento quando estiver visualizando várias versões do mesmo documento. Para enviar um link, clique em compartilhar na parte superior da janela do programa do Office quando estiver visualizando. Quando seus amigos clicarem no link que você será preciso se conectar para o documento abrirá nos seus próprios navegadores. Para editar, basta clicar no comando de edição no programa Office Online. Se você enviar um link por e-mail, será preciso se conectar primeiro. Vai ter que estar online, entende? Daí vai estar lá, editar no Excel. Trabalhar com outras pessoas no Excel Online Drive e carregue seus documentos no OneDrive compartilhados. Carregue significa colocar na nuvem. Trabalhar com outras pessoas no Excel Online. Se você grupo de pessoas em uma única pasta dentro por outra pessoas, seus amigos poderão trabalhar nela ao mesmo tempo que você. Isso é bom para coletar informações de um grupo de pessoas em uma única pasta dentro. Se outras páginas pessoas também estão trabalhando. Não é mais preciso enviar o e-mail para uma lista inteira. Enquanto você está editando a pasta de trabalho, o Excel Online mostra se outras páginas pessoas também estão trabalhando. O trabalho do Excel ela não poderá observações. Todos trabalham no Excel Online. Se alguém abrir a pasta de trabalho não aplicativo para a área de trabalho do Excel, ela não poderá ser editada no Excel Online até ser fechada no Excel para a área de trabalho. Como o Excel Online salva automaticamente as alterações de cada um, os comandos desfazer e refazer podem não funcionar todos que estão editando a pasta de trabalho, então funcionar direito. Além disso, quando uma pessoa muda de ordem, classificação ou filtra os dados, a visão muda para todos que estão editando a pasta de trabalho, então use a classificação e filtragem de forma consciente enquanto outras pessoas estiverem na pasta de trabalho. Interessante. Essa última. Bem, eu repetir os comandos nos grupos da área de transferências. Os recursos de edição de uma planilha compreendem a digitação, os comandos desfazer e refazer. Também o repetir os comandos nos grupos da área de transferência. Fonte, alinhamento, número, estilo, células e edição que encontramos na página, aqui é a página inicial. Eu acho que é muito cedo da página inicial, não, do arquivo. Eu acho, porque é muito grande isso aqui.
Daqui tem a palavra de transferência, tem a fonte com negrito e itálico sublinhado, ela direção, todas as coisas básicas que aparecem no Word, mas daí ele tem um extra daquela direção sobre a orientação das palavras, que tipo, você pode fazer as palavras estarem sendo escritas na direção de baixo para cima ou de cima para baixo, desse jeito, engraçadamente, entende? Muda texto e migrar centralizar. Bom, daí tem o número, que muda a formatação dos números de 00, 00, 0, também e formatar. Inserir a inserção como tabela, sucesso de células, inserir, excluir e formatar. Inserir células, linhas ou colunas. Formatar não sei o que é na verdade. O excluir linhas, símbolos, células. Depois tem o símbolos. Quer dizer, esse aqui não é o símbolos, né? Eu acho que esse aqui é o funções também. Não, funções fórmulas, que é um símbolo de um meio triangular. E eu acho que o símbolos é o símbolo do. Depois tem o classificar e filtrar, que tem a imagem de base. Não, é o ômega. O ômega, que é aquele símbolo do God of War. Depois tem o classificar e filtrar, que tem a imagem de um AZ com filtro, alinhamento, número, estilo, células, que é a imagem de um binóculo. Inseriremos como os grupos áreas de transferência e edição para depois tratarmos separadamente dos grupos fonte, alinhamento, número, estilo, células, que Guia página inicial. Grupo área de transferência. De comandos para colar, recortar, copiar e pincel de transferência. Por isso que essa coisa é estranha aqui. Possui os botões de comandos para colar, recortar, copiar e pincel de formatação. Quando usamos os recursos de recortar e copiar, o conteúdo recortado ou copiado fica armazenado na memória RAM do computador em uma área denominada área de transferência. Sempre marque os atalhos. Se a imagem que foi copiada ou recortada, a tecla de atalho do colar é o Ctrl V. Sempre marque os atalhos. Recortar, copiar, cria uma cópia na área de transferência, um texto ou imagem selecionado. Teclas de atalho são Ctrl X, Ctrl Tijeras. Copiar, cria uma cópia ou texto ou imagem selecionado e deixa na área de transferência. Das teclas de atalho são Ctrl e um outro ponto de texto. Teclas de atalho, Ctrl. Pincel de formatação, guarda a formatação do texto selecionado para aplicar em um outro ponto de texto. Teclas de atalho, Ctrl Shift C, V, que é o colar, a tecla de atalho de como colar essa formatação. Essa é a mesma coisa, é um Ctrl Shift V, que é o colar, só que ao contrário. Grupo de edição, daí tem uma listinha com 5 carinhas, explicando o que é cada um deles. Tem uma imagem de borracha, que aparece tipo uma célula selecionada com uma separa, que exclui todos os elementos da célula ou remove seletivamente a formatação. Depois tem o preencher, que aparece tipo uma célula selecionada com uma seta para baixo. Preencher continua um padrão ou uma mesma célula adjacente. Ou seja, eu não sabia que tinha esse botão, mas você pode usar ele para, que normalmente eu uso para isso. Ou você usa de fórmulas em uma linha ou coluna, né? Que normalmente eu uso para isso. Ou você usa para colocar uma ordem alfabética de uma até sei lá o que. Localize um texto específico e uma formatação e um tipo de forma pasta de trabalho. Isso aqui é a imagem de um binóculozinho. Segundo, classificar e filtrar é a imagem de um AZ, um A, um Z e um filtrinho do lado deles.
mais socialmente analisados. Organiza os dados que sejam mais facilmente analisados. Ou você pode dizer que é um M virado para a esquerda. Esquerda, fórmulas e coisas se chama, na verdade, soma. É um símbolo de um exinho, é um triângulo. Ou você pode dizer que é um M virado para a esquerda. Exibe a soma das células selecionadas diretamente após essas células. Depois, o fazer indicações especiais no texto permite a formatação de fonte das palavras ou caracteres selecionados, mudando sua forma, tamanho e usando efeitos para realçar ou fazer indicações especiais no texto, como a aplicação de itálico para indicar uma palavra em um outro idioma ou sublinhada para indicar um link. Explicaram legalzinho aqui uma listinha de indicar links, indicar palavras estranhas, Daí eles colocaram legalzinho aqui uma listinha de até 10 coisas que tem no Office. E também colocaram todos bonitinho, todos os... Esse é o Ctrl Shift F. Todas as regras, quer dizer, todos os atalhos. O fonte, esse é o Ctrl Shift F. Vou falar primeiro o menor que, negrito é Ctrl N, que é Ctrl Shift P. Aumentar o tamanho da fonte é Ctrl maior que. Reduzir o tamanho da fonte é Ctrl menor que. Negrito é Ctrl N. Itálico é Ctrl I. Sublinhado é Ctrl S. E parece que só tem esses marcados aqui. Eu acho que tem mais, tá? Aumenta o tamanho da fonte para o texto. O tamanho da fonte muda o tamanho dos caracteres do texto selecionado. Aumentar o tamanho da fonte aumenta o tamanho da fonte da palavra, letra ou caractere selecionado. Reduzir o tamanho da fonte reduz o tamanho da fonte da palavra, letra ou caractere selecionado. Ctrl N aplica negrito ao texto selecionado. Itálico aplica itálico ao texto selecionado. Sublinhado permite sublinhar, ou seja, desenhar de uma palavra selecionada. Daí aparece o bordas, que é a imagenzinha de um monte de células juntas, que é tipo um quadradinho com uma cruzinha deles, que cada uma representaria as bordas de várias células, entende? Coisa. Quer dizer, se você quiser imprimir, muito usado no Excel, né? Porque a verdade é que se você só preenche as coisinhas com fórmulas e coisinhas, na verdade quando você for imprimir a coisa, quer dizer, se você quiser imprimir, não vai aparecer nenhuma droga de linha, vai aparecer só um monte de número, entende? Ou seja, vai ficar mó confuso porque as linhas não aparecem. Ou seja, você tem que usar um preenchedor de bordas para elas aparecerem que nem no Paint. Imagem de um balde. Bordas aplica a configuração bordas para as células selecionadas. Cor de preenchimento é a imagem de que nem no Paint. Imagem de um balde. Cor de preenchimento aplica uma cor ao plano de fundo das células para destacá-las. E cor de fonte muda a cor do texto. Tem tantas guias, né? Vamos ver se termina o conteúdo de Excel com essas guias. A guia inserir, parece. Quer dizer, eu vou tentar terminar esse vídeo aqui com só esse grupo aqui da guia iniciar. Depois eu vou ver a guia inserir, parece. Mas tem bastante explicações. Mas, tipo, é engraçado que eles estão explicando tanto as coisas das guias. Porque no Excel normalmente não cai nas de guias, né? Só de grupo alinhamento tem as imagenzinhas. Mas o básico que sempre cai é as fórmulas. Soma C, né? Então, grupo alinhamento tem as imagenzinhas de... Tem uns extras também, que são mesclar as mesmas coisinhas que tem no Word, né? De alinhar texto. Mas depois tem uns extras também, que são mesclar e centralizar, alinhar. Dentro do alinhar tem o ABC direcional, direção. Primeiro os básicos, né? Alinhar. Dentro do alinhar tem o alinhar o texto da célula conforme a opção escolhida. As opções são alinhar para cima, alinhar o texto na parte inferior da célula e alinhar o texto no meio de forma que fique centralizado entre as partes superior e inferior da célula. Alinhar para baixo, que é alinhar o texto na parte inferior da célula,
e aliar para a esquerda. Aliar o conteúdo à esquerda da célula. Depois tem as mesmas coisas lá do Word, né? O centralizar, esquerda, alinhar, centralizar e alinhar o conteúdo direito da célula. Quer dizer, são as imagens são iguais, as coisas de alinhar, esquerda, alinhar, centralizar e alinhar direita é a mesma coisa dos outros, do Word. Depois, segundo treco, são as inclinando o texto no sentido anti-horário, que é o que eu fiquei falando toda hora. Orientação gira o texto na diagonal ou vertical e uma ótima maneira de rotular colunas inteiras, inclinando o texto no sentido anti-horário e no sentido horário na vertical. Gira o texto para cima ou para baixo. Terceiro é a quebra de borrada, a imagem. Quebrar texto, o estilo aparece aqui. Quer dizer, com a imagem da treco, porque a apostila é toda borrada, a imagem. Quebrar texto automático. Palavra você escreveu Microsoft Excel umas várias linhas para vê-la integralmente. Daí aqui legalzinho eles colocaram um exemplo assim. Você clica na palavra, você escreveu Microsoft Excel numa célula. As células não são tão grandes, daí a célula só apareceria se a próxima célula tivesse preenchida. Ela ia aparecer Microsoft E até o período final da célula, até o tamanho final da célula. Só que se você clicasse no quebrar texto, ela ia aparecer, o texto ia ser quebrado. A palavra que estava sobressaindo ia sair do final da célula e toda a célula na verdade vai ficar maior a ela, sendo possível ler a palavra, o texto inteiro da célula. Claro que esse texto da célula na verdade vai ficar maior a célula. O 4 ponto é a mesma coisa lá do Excel. Diminuir recuo e aumentar recuo. Os conteúdos da célula selecionados com uma nova borda da célula ou aumentar, que move o conteúdo afastando da borda. Depois tem o mesclar e centralizar, combina, centraliza os conteúdos da célula selecionados com uma nova célula maior, ou seja, junta várias células como se fossem uma. Esse aqui é um treco também muito usado para criar títulos e outras coisas. Ou seja, aumenta os zeros, a quantidade de zeros de uma imagem de porcentagem, uma imagem de 3 zeros, uma imagem de um 0, para a esquerda e um 0, para a direita. Ou seja, aumenta os zeros, a quantidade de zeros dos trecos. Os botões exibidos na imagem acima, respectivamente, transformam os números em estilo de moeda, percentual, milhar, diminuem as casas decimais e aumentam as casas decimais. O Excel que aparece esses botões. Grupo estilo. Estranho que não teve nenhuma explicação. É que às vezes tem questões do Excel que aparecem esses botões. Eles falam assim, eles colocam uma tabelinha lá bonitinha, sei lá, com zeros, números com vírgulas para a esquerda e o 0, para eles falam o que acontece se você apertar o botão 000, o que acontece se você apertar o botão 0, para a esquerda e o 0, para a direita. Que imagens vai aparecer? Esse tipo de coisa. Bom, a formatação de condicionada é uma coisa porque ela é muito legal de usar. Tipo, você seleciona concursos. Quer dizer, ela não é muito usada na verdade. Porque ela só é usada se você sabe usar. Porque ela é muito legal de usar. Tipo, você seleciona, faz alguma regrinha especial num programa de Excel. Em que você vai preenchendo nessa planilha, sei lá, um exemplo básico é as notas de alunos, por exemplo. Então você vai ela vai ficar sendo posicionada no treco inteiro. Toda vez que aparecer uma nota que seja ruim, de sei lá, menor que 5, a célula vai ficar vermelha. Toda vez que uma nota boa vai ficar verde. Normalmente também é usada uma formatação condicionada para uma escala de cores. Mas então, e ela está cheia de cores verdes. Você vai ver uma coisa quando a formatação, uma quantidade, tipo, imagina assim, você vê uma tabela e ela está cheia de cores verdes. Você vai perceber então que tem mais notas boas do que ruins, né? Simples. Só para facilitar o entendimento. Realça as células desejadas.
enfatizando os valores que temos em notação, o estilo de fonte de preenchimento entre dar em o resultado final de uma função ou uma condição. Podemos usar para essa formatação o estilo de fonte de preenchimento entre outros recursos. Por exemplo, se desejarmos que uma célula fique com a cor da fonte em vermelho, sempre que seu células formatação condicional. Viu? Formatar como tabela. Formatar rapidamente intervalos de células predefinidos. Próximo e último grupo. Intervalos de células escolhendo um estilo de tabela predefinido. E o estilo de célula. Formata rapidamente uma célula escolhendo um dos estilos predefinidos. Próximo e último grupo para terminar. Que é um xizinho do lado de uma célula. E tem o formatar e inserir, que é a imagem de duas células sendo colocadas no meio de algumas células. Tem o excluir, que é um xizinho do lado de uma célula. E tem o formatar, que insere linhas de células, colunas, tabelas, no meio de várias células. Daí, o inserir insere linhas de células, colunas, tabelas. O excluir exclui linhas, células, colunas, tabelas. E o formatar altera a altura da linha ou a largura da coluna e organiza planetas ou protege e inserir.